Boa noite, pessoal! Começando então mais uma série de lives, mais uma live hoje. Vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que tanto está se falando aí, então hoje vamos trazer um pouco mais aí o que é essa lei. Boa noite, eu vou esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Bom, vamos então aí nos comunicando já, dando uma boa noite para vocês essa quarta-feira. Voltamos então às nossas lives toda quarta, né? Tínhamos dado uma parada aí na semana passada, mas mais pra gente organizar tudo de novo e viemos aí com um novo projeto então, que é o projeto das lives então como uma forma de série, né? Vamos ter aí todo mês um grande assunto, um macro assunto, e vamos falar toda quarta-feira às 19 sobre esse assunto. Lembrando que é só se inscrever no link da bio para estar inscrito aí nessas séries, que aí você vai receber na sua agenda. Boa noite, pessoal! Vai receber aí na sua agenda, né, o horário da live, vai receber o aviso, a notificação, e também vai receber um roteiro dessas lives. Para contar um pouquinho para vocês, pessoal, esse mês então vai ser LGPD, entrada em vigor, então, né, que ela já está aí, né, já está em vigor, e a gente vai falar um pouquinho mais toda semana numa forma de abordagem. Hoje vai ser mais informativa, o que entrou em vigor, né, então o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, o que muda agora com a entrada dela em vigor. Na próxima semana a gente vai ter uma pegada mais prática, na outra mais educativa, e aí na última semana a gente sempre vai trazer um convidado aqui para falar um pouco mais com vocês sobre o assunto abordado no mês. Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar salva hoje até amanhã à noite, às 23h59, e depois a gente vai deletar ela e ela vai ficar só lá no canal do YouTube. Então, galera, quem quiser se inscrever, se inscreve no link da bio para a série de lives e também pode se inscrever aí pro canal do YouTube, que agora a gente tem o canal Fala Direito, que vai ser aí uma nova forma de se comunicar com vocês. Não vai mais ser só aí o meu Instagram, mas sim o Fala Direito também, que vai estar lá a Flávia e toda a nossa equipe aí conversando com vocês. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Hoje, então, como eu falei, vai ser uma live um pouco mais informativa, falando o que é LGPD e de que forma ela realmente impacta a vida aí das empresas e também das pessoas, né, galera? Vamos lá, o que é a LGPD? Quem tá chegando aqui agora e não me conhece, porque afinal ficamos aí uma semana sem nenhuma live, estamos quase 15 dias sem estar por aqui, eu sei que tem muita gente chegando. Eu sou Eduarda Velonesso, sou dona e proprietária desse Instagram. E sou advogada, sou especialista em compliance trabalhista e compliance de dados. E hoje vou falar então um pouquinho mais aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados, para que vocês possam aí cada vez compreender mais, né, e entender de que forma impacta na sua vida. Se você é advogado, se você é pessoa física, né, ou mesmo tem uma empresa que pode estar aí sendo impactada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Galera, começando pelo começo, o que é a LGPD? Bom, foram 8 anos de discussão para a LGPD, então, finalmente entrar em vigor, né? Ela foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, em 2018 e entrou em vigor só agora, mais exatamente 18 de setembro de 2020, e agora já está em vigor. Lembrando, pessoal, as sanções, elas não estão em vigor ainda. Elas entram apenas de 1º de agosto de 2021. Porém, entretanto, todavia, a gente já tem aí as sanções. Boa noite, pessoal, obrigada. Já temos as sanções vindo de várias formas. A primeira delas, eu postei lá no feed, vocês podem conferir depois. A gente tem a primeira empresa que já foi condenada pela LGPD. Mas como? Ela foi impactada pela LGPD porque ela vazou dados, ela era uma empreiteira, né, uma construtora, e o cliente foi lá, comprou, adquiriu um imóvel, enfim, e aí ela simplesmente passou o contato desse cliente para arquitetos, vendedores de imóveis planejados, vendedores, engenheiros, enfim, vários tipos de contatos, e começaram a ligar para ela incessante, aquelas ligações incessantes e chatas, e a empresa foi responsabilizada, ela teve que pagar R$10 mil para esse cliente, mais R$300 por contato realizado, né? Cada contato que esse cliente recebeu. Então vejam o tamanho que isso pode se tornar, porque é uma pessoa que ela vazou.
Daqui a pouco, se vários clientes forem atrás, forem pra cima dessa empresa e disserem, eu também recebi ligação, eu também recebi contatos, gente, isso pode virar uma catástrofe. E isso que não tem as multas ainda da LGPD, da ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Vocês têm que entender a LGPD assim como o novo Código de Direito do Consumidor, que foi um boom aí no Brasil quando entrou em vigor, enfim. E agora é um novo Código de Defesa do Consumidor, muito mais difícil de compreender, e ele abarca todo mundo. Gente, não tem como uma empresa hoje dizer que não tem nenhum dado pessoal, né? Porque o dado pessoal, ele não é só do cliente, ele não é só da empresa que tem e-commerce, ele não é só do dado coletado na internet. Ele é do dado de marketing, ele é o dado dos fornecedores, ele é o dado do colaborador, ele é o dado do terceirizado, ele é o dado do cliente. Então, assim, todo dado de pessoa física que hoje vocês coletam no negócio de vocês, seja que tipo de negócio for, vocês estão correndo risco de responderem pela Lei Geral de Proteção de Dados. E aí teremos a NPD, será uma nova Receita Federal em cima de todas as empresas para saber se aquela empresa está ou não respondendo de forma correta, né? Se está ali com os consentimentos, com tudo que é necessário que a lei exige, que agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, ela vai abarcar todo mundo. Outro detalhe importante que as pessoas não estão tomando conta e tendo noção disso. A gente fala muito aqui que as empresas têm que tomar esse cuidado, porém é qualquer pessoa que coleta dados. Se eu, Eduardo Veronese, pessoa física, coletar o dado da Paula, que tá aqui, da Cleive, enfim, eu respondo também. Então não é só a empresa com a pessoa física, não é só a pessoa física com a empresa, enfim, é todo tipo de dado. Então vocês têm noção da magnitude disso é muito grande. Então a LGPD ela veio aí pra organizar, né? Nós temos hoje 40, nós tínhamos, e tem ainda porque elas estão em vigor, 40 diplomas legais que falavam sobre dados, falavam sobre aí o marco legal da internet, crimes cibernéticos. A gente já tinha aí muita coisa falando, mas nenhum compilado, nada que falasse exatamente sobre aquele assunto. Então a Lei Geral de Proteção de Dados veio aí para isso, ela veio muito baseada na GDPR, que é a lei que é sancionada no ano passado lá nos países europeus, que também serve para o mesmo fim, que é essa coleta de dados. Então, gente, hoje a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito baseada na europeia, nas leis dos países europeus, e temos aí um pequeno problema porque tratamos de Brasil comparado à Europa. Então temos prazos aí que inclusive são menores, por exemplo, na GDPR prevê 45 dias para deletar dados, né, caso o titular requeira a exclusão dos dados dele. No Brasil é 15 dias. Só que assim, 15 dias para alguém que tem, sei lá, 100, 200 clientes ou 100, 200 dados, ok. Agora vocês pensem em uma empresa aí, uma Magazine Luiza, que pode vir milhões num dia só. Então vocês tenham noção do tamanho que é isso. Boa noite, pessoal. Prazer ter vocês aqui. Então vocês vejam a magnitude que isso pode ter. Isso pode ser muito grande. Hello, pessoal. Todo mundo entrando junto aí. Isso foi combinado? Pessoal, então, o que é a LGPD? Acho que já deu para entender. A gente está baseado na GDPR. Ela veio aí regulamentando, então, os 40 diplomas legais que a gente tinha. Ela está entre os 120 países, então, nós estamos entre os 120 países que já prevêem, então, essa proteção de dados. São poucos os países, né, que já prevêem isso. Na verdade, a gente está bem atrasado se comparado aos outros, porque nós ficamos 8 anos só discutindo ela. E aqui ainda tinha esse problema, entra ou não em vigor, foi toda uma briga por causa da pandemia, mas entrou em vigor e tá aí. O que diz a LGPD, né? Bom, ela veio para estabelecer regras claras sobre coleta de dados pessoais. Quando a gente fala dados pessoais, eu já dei um spoiler aqui pra vocês, né, pessoal? Dados pessoais é tudo, de todo mundo, então assim, contrato de trabalho. Mas a minha empresa é B2B, né? A minha empresa é CNPJ com CNPJ, não tem problema. Ok, mas tu não tem colaborador contratado? Tu não tem aí algum fornecedor que é pessoa física? Ou algum parceiro teu que trabalha junto e é pessoa física e tu coleta os dados deles? Cara, tu tá lidando com dado pessoal. Então, qualquer tipo de dado pessoal, tu pegou o nome, o CPF, o endereço de uma pessoa, tu tá coletando dado pessoal e tu precisa ir ou do consentimento ou o legítimo interesse. Nós temos, na verdade, hoje 9 possibilidades de coleta de dados lícitas, ou seja, que estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.
As duas principais são o consentimento e o legítimo interesse. O consentimento é que o teu cliente ou o teu colaborador, ele assina aquilo dizendo que ok, eu estou de acordo que sejam coletados esses dados para tais e tais finalidades. Lembrando, pessoal, tem que ter a finalidade do dado. Eu não posso estar coletando dado sem finalidade alguma. Vou coletar para ter. Não pode mais. Tem que ter finalidade em cada um dos dados. Então, qualquer pessoa que tu tenha aí na tua empresa hoje, que tu colete dados, você precisa ter o consentimento ou o legítimo interesse, né? Dentre os principais dos lícitos. Então, fica aí esse alerta para vocês. Precisa ter consentimento. A maioria é por consentimento. O legítimo interesse é aí, daqui a pouco tu contrata alguém e tu precisa da conta bancária dessa pessoa para pagar o salário dela. Ok, legítimo interesse, realmente precisa. Ou daqui a pouco um cliente teu que fechou um contrato contigo e ele precisa aí de dados bancários para emitir algum boleto, alguma coisa assim. Enfim, é um legítimo interesse porque já está previsto no contrato que vai ser por boleto, que vai ser por cartão, enfim. Aí, ok, é legítimo interesse. Mas no resto tem que ter consentimento. E um detalhe importantíssimo, consentimento não pode estar como cláusula no contrato, gente. Porque aí a própria LGPD prevê que isso é um contrato de adesão, onde tem aquelas microcláusulas que você não vê nada, não adianta. Tem que ser uma autorização ali apartada, como a gente chama, né? Que não esteja junto com o contrato. Então vocês precisam assinar ela fora do contrato. Pode ser de forma digital? Sim, pode ser de forma digital, mas preferencialmente que seja o contrato e o consentimento, tá bem, galera? Bom, mas o que diz? Então são dados pessoais relacionados à pessoa identificada ou identificável, tá bem, pessoal? Também não é só o identificado, não é só Eduarda Veronesa, pode ser mulher, 1,70 de altura, advogada, mora em tal endereço, tem tantos anos, tipo, eu me torno identificável. Então esse dado também é um dado pessoal, também precisa de consentimento. Mas qual que não entra? Então, bom, não vou mais poder fazer marketing, não posso mais fazer nada, então o Instagram tá totalmente errado, porque o Instagram fica me dando métrica. Dados anonimizados podem estar no seu banco de dados sem consentimento. O que é dado anonimizado? Dado que só vem para, por exemplo, eu tenho 100 clientes e a partir daí eu consigo ver que 50% são mulheres, 30% tem mais de 30 anos. Então, esses dados são anonimizados. Eu não consigo identificar que é a Eduarda, que é, vamos ver aí, a Leila, que é a Paula. Enfim, eu não consigo identificar quem é aquela pessoa. Então, ok, é anonimizado. Agora, se é identificável, se a partir de todos aqueles dados eu consigo ter a noção de que aquela pessoa é a Eduarda, eu preciso de consentimento. Então, vocês entendam agora o quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pega tudo que vocês imaginarem e todo mundo que vocês imaginarem também. Tá bem, pessoal? Então, os tipos de dados, né? A gente fala aqui dos dados pessoais. Sim, são dados pessoais. Mas nós temos dois tipos de dados muito importantes que eles conseguem ser ainda mais perigosos do que o dado pessoal apenas e tão somente. É o dado pessoal sensível, que ele aí abarca, então, eu até escrevi aqui porque é muita coisa, coloquei um etc. E aqui nessa live, daqui a pouquinho, eu vou apresentar para vocês terem isso bem claro. Dado de origem racial ou religiosa, opinião política, dados sobre saúde ou vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Então vocês pensem, hospital, clínica estética, clínica médica, enfim, gente, qualquer lugar que vocês tenham que dar. Academia, gente, academia pega dado biométrico às vezes para te entrar. Não pode sem consentimento. Não só pelo simples fato que tu quer ter uma coisa bonitinha para entrar na tua academia. Então, vejam o quanto isso pode ir longe, né, galera? Isso é muita coisa. Dados pessoais de crianças. A coleta de dados pessoais de crianças só pode ser feita com consentimento dos pais. Então, gente, até 16 anos não pode ser pelo adolescente. Escolas aí... escolas, colégio, escolas de inglês, não adianta, os pais têm que assinar. E tem que ter o consentimento para entregar aqueles dados. Ele tem que consentir. Um ponto muito importante também, pessoal que é casado, né? Daqui a pouco, as empresas aí, elas fornecem às vezes... plano de saúde, né? Eu quero colocar o meu marido, meu esposo, enfim, eu vou botar os dados. Não. Ele tem que assinar, ou ela tem que assinar. Não se assina por outro. Então vocês vejam assim,
é tudo, é só a pessoa, é só a Eduarda, é só o Felipe, é só o César. Não pode alguém assinar por mim, não posso eu assinar por alguém os consentimentos, mesmo que casados sejam, né? Então, assim, é todas essas questões. Eu vou até colocar aqui pra vocês, gente, vou compartilhar. Eu fiz aqui, se vocês querem tirar... deixa eu ver se eu consigo diminuir. Acho que eu não consigo. Vocês estão vendo aí? Acho que ficou grande, mas dado pessoal, então, gente, qualquer informação relacionada à pessoa, né? Natural, identificado, identificável, sensível, dados de origem racial, religiosa, opinião política, sobre saúde, vida sexual, genético e dados de crianças. Vocês estão conseguindo ver? Acredito que sim. Bom, eu não consigo ver muito bem os comentários. Então, gente, tá aqui, se vocês querem tirar um print disso, eu posso disponibilizar também pra vocês, mas estão aí os dados principais, e que isso aqui tem que ter muito cuidado, gente, porque dado sensível hoje, eu, por exemplo, eu tive um caso muito engraçado já no ano passado, aliás, início desse ano, e não estava ainda LGPD em vigor, né, mas eu já... não é crime ter dado, Felipe, não é crime. Mas tem que ter cuidado, E aqui, estamos aqui um mês inteiro pra dizer pra vocês o que vocês precisam fazer pra isso não se tornar um crime. Mas eu fui no hospital, minha mãe teve que internar, eu fui lá, e eles me pediram qual que era a minha religião. E eu pensei, gente, qual é a finalidade de pedir esse dado? Então vocês vejam que vocês têm que ter a finalidade, vocês não podem mais pedir, a academia pedir pra vocês quantos quilos vocês têm, né? Tá, beleza, mas pra quê? Vocês vão usar isso pra quê? Vai ficar armazenado onde? Porque daqui a pouco esses dados podem ser vendidos, vocês entendem? Esses dados podem ser repassados aí para um plano de saúde ou alguma outra clínica, uma farmácia, gente. Isso acontece muito. Os planos de saúde tratam os dados de vocês para as farmácias. E as farmácias sabem o que vocês precisam comprar. Assim como as farmácias passam para os planos de saúde e eles te ligam lá incessantemente pedindo para te fazer um plano de saúde porque tu tem um problema. Entende? Então vocês entendem o quanto isso vai longe e o quanto tem que ter o cuidado. O que fazer quando pede esses dados? Posso me recusar a dar? Pode e deve, se tu não quiser dar, ou pedir. Qual é a finalidade? O porquê que eu tenho que entregar esse dado? É porque a gente precisa aqui para fazer o pagamento. Não, é que a gente precisa porque tem que ter uma finalidade, tem que ter um porquê. Eu preciso porque eu não vou conseguir fazer o tratamento em ti se tu não me disser o peso que tu tem. Se eu não tiver as tuas medidas, não vai ter. E, inclusive, nesse consentimento tem que dizer para que vai ser usado, qual é essa finalidade, para onde vai ser mandado, quem vai ter acesso a essa informação. Então, vocês vejam, pode sim recusar, deve recusar. E um ponto importante, se eu recusei, eu não posso ser, assim, a menos que seja legítimo, eu não posso daqui a pouco dizer assim, não, eu não vou dar os meus dados, meu CPF e tô fazendo um contrato de trabalho. Não, eu não posso me negar a isso. Aí a empresa pode não me contratar, ok. Agora assim, não, eu não vou deixar tu entrar na minha academia porque tu não quer me dar teu peso. Não pode, inclusive ele pode responder por isso, por danos morais, não pode. Outra, vocês já devem ter visto, vocês entram nos sites e dá aquele aviso, nosso site usa cookies, se você quer ver todo o site na sua melhor performance, aceite os cookies, você aceita. Agora, se você não quiser aceitar e recusar, o site tem que abrir igual, mas de forma ok. Ele vai abrir não completo, com todas as imagens e vídeos, às vezes, ok. Isso não é um problema. Mas ele tem que abrir, entende? Então, a empresa não pode se recusar se aquele não é um dado assim, indispensável para aquela relação de consumo ou relação de trabalho ou, enfim, a relação que for. Pessoal, pegaram os dados aí? Posso fechar essa tela? Vou fechar. Se vocês quiserem, depois eu abro novamente, tá bem, pessoal? Voltei aqui. Então, vocês vejam o quanto a gente está aí muito aberto a esses dados e quase todo mundo, de alguma forma, coleta dados e de alguma forma entrega dados. Então, a gente tá aí dos dois lados, né, imersos na LGPD. Por exemplo, quem é advogado, gente, contrato tem que colocar agora o consentimento. E tem que ter as finalidades, não vão aí pedindo um monte de coisa que não tem porquê. Dá pra pedir? Dá. Por exemplo, outra coisa. Eu tive um exemplo essa semana numa empresa, o presidente disse assim, não, a gente não faz tratamento de dados, a gente não repassa dados para outras pessoas, a gente não passa para outras empresas, a gente passa só para parceiros, empresas parceiras que daqui a pouco podem fechar um novo contrato, a gente repassa o telefone e eles entram em contato.
Gente, isso é tratar dados. Isso é tratar dados, né? Isso é repassar dados. Ele não precisa necessariamente ter um pagamento por esses dados. Por exemplo, um e-book, né? Eu aqui tenho um e-book, você vai lá, pra você baixar precisa de alguns dados, mas embaixo já tá. Eu vou utilizar esses dados pra lhe encaminhar o e-book. Então eu tenho que dizer o porquê que eu tô pedindo, entende? Porque se eu não pedir aquilo ali, eu não consigo te enviar o e-book. Então é um legítimo interesse, mas ainda assim eu te aviso. Entende? Então, não precisa ser pago. Eu não porque a minha empresa eu repasso dados, mas ninguém me paga pra isso. Isso é um problema só teu, né? Que tu nem tá recebendo por isso. Mas tu não pode. Não, a menos que aquele teu cliente saiba que tu diga, eu vou repassar teus dados pra tais e tais fins. E ele diz, ok, não tem problema, eu vou assinar aqui e tá tudo bem. Fernanda, para imagens pessoais. Pois é, imagens pessoais entra também o uso de imagem, né? Daqui a pouco aí tu vai... A gente já teve casos de escolas que tiram fotos das crianças, enfim, pede-se o consentimento, né, para uso de imagem, que já é previsto na legislação brasileira, e também para uso dos dados, né, porque é um dado de imagem. Então é isso, a LGPD ela abarcou todas essas questões. Então sim, tem que ter consentimento também. É claro que aquela imagem que tu coloca como pública, por exemplo, eu postei uma foto minha aqui, alguém tirou um print e tá usando de forma lícita, repostou algo meu, aí eu não posso ir lá e entrar contra a pessoa, porque é algo que eu publiquei aqui. Uma outra forma também, por exemplo, eu entrei em contato com, vamos ver o nome aqui, com a Silvana. Eu entrei em contato com a Silvana porque eu entrei no Insta dela e tem o celular dela lá, e eu liguei pra ela. Ela não pode me processar por isso, porque ela tornou público, ela colocou para as pessoas verem o contato dela. Então entendam isso também. Isso já é um consentimento prévio dela mesma, porque tá na página dela. Aí tudo bem, né, gente? Agora, você pegar uma lista de algum lugar para entrar em contato, você pedir para pessoas o contato de e-mail e começar a encher de e-mail aquela pessoa, não pode mais. Não pode mais dessa forma, tá bem, galera? Acho que deu pra entender, né? Então, legítimo interesse e consentimento são as duas formas maiores e mais faladas aí. São 9, mas essas duas são as mais importantes, que é legítimo interesse e consentimento para ter aí os dados de forma lícita, né? Não sofrer nenhum problema. Quem são os atores envolvidos nessa LGPD, né? Os nomes previstos na lei. Nós temos, então, o titular. O titular é a pessoa física, é o dono dos dados, é a pessoa mesmo, né? Então, eles se chamam titular. O controlador, que é a empresa ou a pessoa física que detém aquele dado, que coletou de alguma forma, por algum motivo. Então, ele toma as decisões em relação àquele dado, a finalidade do tratamento. Então, é ele que decide o que vai fazer. Ele é o controlador, ele controla aquele dado, tá com ele. Aí a gente tem o operador. O operador é aquele que a empresa ou pessoa física realiza o tratamento e o processamento desses dados. Às vezes, esse operador ele pode ser uma empresa externa, né? Daqui a pouco tu tem o CRM, tem muita gente que trabalha com marketing, sabe que é CRM. Tu tem o CRM, tu colocou esses dados lá. Então, o operador, se ele vazar, ele responde, mas o controlador responde junto. Então, galera, um básico, assim, acho que a maioria aqui entende. Coloquei os meus contratos no Google Drive. O Google vazou todos os meus contratos. Você responde junto com o Google. Então, assim, e aí é interessante olhar, quando você vai fazer uma auditoria numa empresa, ou quando você vai fazer, enfim, olhar a tua empresa mesmo, olhar quais outras plataformas você usa, de quais países elas são e o quanto você pode estar com aqueles dados lá ou não e eles estão protegidos, porque daqui a pouco tu tá usando uma plataforma, sei lá onde, que não prevê nenhuma lei de proteção de dados e vai vazar teus dados, e aí? Tu vai responder junto? Então, e aí tem as sanções da lei e tem todas as pessoas que podem entrar com ações contra ti. Eu lembrei de mais uma ação aqui que já teve, que ainda não tem sentença, mas já está rolando aí, que eu até comentei esses dias com vocês. É uma ação trabalhista. Ju, vai ficar até amanhã à noite, às 23h59, aqui no IGTV. E nós vamos ter agora um canal no YouTube e vai ficar lá o mês todo. Lembrando que esse mês inteiro vai ser sobre LGPD, gente. Todo mês a gente vai falar da LGPD. Hoje aqui é mais informativo, mas ela vai estar bem completa esse mês inteiro. Gente, toda quarta-feira eu vou estar aqui falando sobre isso, tá? Vai ficar salvo no YouTube. A gente agora tem o canal Fala Direito. E lá a gente vai falar sobre vários assuntos do direito e vamos trazendo cada vez mais informações. Mas voltando aqui, galera, temos uma ação então, onde uma empresa contratou uma mulher, né? E ela tinha um bebê pequeno, mas ela não informou a empresa, ela não tem que informar isso, não tem necessidade. E ela precisou se afastar um dia, porque a criança não estava bem, teve que acompanhar em uma consulta médica e a empresa demitiu ela. Primeiramente, pela CLT, ela já teria direito a um dano moral, porque, né?
Se foi por justa causa, tá, aí tem discussões, né? Se foi sem justa causa, pagou tudo certinho, ok, mas enfim. Não entrando na questão trabalhista, entrando na Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou com uma ação contra a empresa, alegando então a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque ela não tem que informar se ela tem uma criança pequena ou não. Ela não tem que informar se ela tem um bebê. Porque essa informação não tem finalidade alguma para a empresa. A empresa não tem como justificar por que ela quer aquele dado. Só para dizer, não, é que eu não queria que ela trabalhasse, não quero contratar. Isso é uma forma de discriminação. Aí entra na questão da discriminação, né, já na contratação. Então a empresa não falou isso na contratação, mas demitiu porque tinha uma criança menor. E ainda informou que, você não nos informou sobre isso. Esse não é um dado necessário. Não há uma finalidade para a empresa pedir isso. Então a empresa já está respondendo na Justiça do Trabalho com base também na LGPD, além de todas as questões da CLT, a questão aí de exclusão, enfim. Mas vocês vejam que vai muito longe. Quando eu digo muito longe, vocês têm que parar e olhar o negócio e vocês olhar, cara, de quem que eu pego o nome aqui? E daí tem essa questão, né? O B2B, beleza, eu trabalho CNPJ com CNPJ, não tem problema nenhum. Ok, mas todo contrato social a gente sabe que ali tem os dados da pessoa física representante, né? O sócio. E aí? E se uma empresa começa a pegar todos aqueles dados ali e vazar de alguma forma e repassar para outras empresas, ela não responde? É óbvio que ela responde. Então, gente, é tudo. É tudo. Onde vocês veem um nome, CPF, endereço, já tomem cuidado, já pensem de que forma vocês vão proteger aquilo ali, porque, gente, uma das sanções, e esse vai ser até a nossa terceira aula, a gente fala sobre sanções que entram no ano que vem em vigor, uma delas é publicar na imprensa, depois que já tiver a decisão administrativa de que realmente foi a empresa que vazou os dados. Ou seja, vai pra Globo, sabe? Vocês vão sair na imprensa, a empresa de vocês vai sair lá e vai dizer, essa empresa não é confiável. E cada vez mais, quem assistiu aí o Dilema das Redes, espero que vocês tenham assistido, quem assistiu, assiste, isso dá um boom na cabeça. Não que a gente não saiba que as empresas de tecnologia estão pegando nossos dados a todo momento. E quando você não adquire um produto mexendo em algo ou se entretendo por muito tempo em algo, você é o produto. Então, no caso aqui, todos somos um produto. Então, aí tu entende o tamanho que é isso. O quanto isso dá de dinheiro os dados. E é por isso que estão vindo essas leis para segurar cada vez mais. Então, cada vez mais, a proteção de dados dentro das empresas vai ser um diferencial competitivo e de lucratividade. Quem tiver isso primeiro, com certeza vai estar melhor. Com certeza, quem tiver implementado vai estar melhor. E não adianta. Né, Silvana? Incrível esse documentário. É no Netflix, Dilema das Redes. Assistam, é muito bom. Bom, para terminar aqui então, temos o operador, que é o que eu falei, essa empresa que opera os dados, que ainda que de forma legítima, ainda que de forma que tu não está vendendo, mas se ele vazar, você é responsável também, tá? E aí o encarregado, que é o famoso DPO, Data Protection Officer. Essa sigla veio já lá da GDPR, ele é o operador que tá ali, ele faz todo o entremeio entre titular, controlador e operador. Ou seja, por exemplo, eu liguei lá numa empresa, eu quero que delete meus dados. É esse operador que vai fazer essa movimentação de deletar os dados, é ele que vai ter os consentimentos, ele que organiza. Essa, inclusive, é uma das profissões do futuro que já estão bombando aí, que é o DPO, né? Tu faz aí alguns cursos, né? Algumas certificações, e aí você trabalha como DPO dentro das empresas, ou tu pode ser um DPO terceirizado, trabalha na tua casa e é DPO para várias empresas ao mesmo tempo. Algo bem interessante, né? Que tá vindo aí com muita força agora. Então ele orienta os funcionários, orienta o controlador, orienta os titulares. Abrindo um parênteses aqui na questão da exclusão dos dados, né, pessoal, que também, por isso que eu digo, é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado em várias áreas, né. Ok, alguém te liga, tu tem 15 dias para deletar qualquer dado pessoal. Aí te liga um ex-funcionário, e ele foi demitido há uns 6 meses, disse sim, eu quero que tu delete todos os meus dados. E aí tu deleta. E aí dá um mês, ele entra com ação trabalhista contra ti. Então, esse é um caso de exceção onde você não precisa deletar os dados. Ou um paciente de um hospital liga, eu fiz cirurgia, mas eu quero que deletem todos os meus dados. Ok, vamos deletar. E aí depois ele entra com uma ação contra o hospital por erro médico e ele tem ali todas as informações do hospital, não tem mais nada. Então, gente, tem que ter muito cuidado nisso também. Tem que cuidar o que tu tá deletando, o que tu tá coletando, o que tu tá tratando, né? Pra não aí ter algum prejuízo pela lei ou um prejuízo pelo cliente, consumidor, porque a gente sabe aí que acontece muito. Ai, Felipe,
Sempre tem alguém pra incomodar nas lives, né, gente? Mas tem que ter alguém pra descontrair também. Vamos lá, galera. Como a LGPD vai afetar as empresas, né? Gente, acho que essa pergunta tá bem respondida já. Ela vai afetar de forma muito forte. Porque o que acontece, né, pessoal? Nos últimos anos, as empresas começaram a coletar dados de uma forma, assim, exponencial. Mas a proteção de dados, ele não acompanhou nada. Nem em forma de lei, ok? Independente da lei ou não. Mas as empresas também não cuidaram com isso. Então foi só uma coleta de dados. Por isso que vocês recebem tanto e-mail. Porque isso é coleta de dados de todo lado. Por isso que tu fala perto do celular, diz que tu quer comprar um tênis e o tênis não para de aparecer ali. Isso é coleta de dados indevida. Inclusive, o Facebook já respondeu. Nem sei se já pagou a multa ou não, mas é milhões aí. Porque ele abriu o microfone e sem o consentimento de ninguém e começou a pegar as informações por meio do microfone dos celulares, né? Ou vocês acham que alguém criou um celular com uma câmera na frente só porque pra gente fazer selfie, né? Acho que não, né? Mas enfim, viva os cookies. Exatamente, os cookies são muito bons, mas os cookies são anonimizados, Felipe. Os cookies podem, desde que, claro, tu não consiga identificar a pessoa. Gente... acho que chegamos ao fim desse informativo. É muita informação, né, galera? Nós vamos agora dividir tudo isso nas próximas 3 lives. Vão ser todas as quartas-feiras às 19. Amanhã a gente vai ter um resumo dessa live lá no nosso canal do Telegram. É só se inscrever no link da bio. Também, pra quem não se inscreveu ainda, se inscreve para as lives, porque aí vocês vão receber no calendário aí de vocês, na agenda de vocês, e também vão receber todo final do mês, ao fim dessa série de lives, desses macro temas, um super resumão com um roteiro bem legal aí pra vocês estudarem, pra vocês terem aí na empresa de vocês, ou quem é advogado, pra ter aí captação de dados na aquisição de infoprodutos também se aplica. Yes, Patrícia, se aplica forte, se aplica hard. Sim, e qual que é a questão? Pode captar, não tem problema nenhum, mas assim, cada vez mais o marketing ele vai ter que entregar qualidade, ele vai ter que entregar produto rico e vai ter que dizer por que ele quer aquilo ali. Nem que seja, eu quero teu e-mail pra te mandar e-mail. Ok. Eu quero teu telefone porque eu vou entrar em contato pra... enfim, pra te fornecer algo, pra passar alguma informação. Ok. O que é o ideal? Daqui a pouco um e-book? Coloca lá porque tu vai mandar por e-mail o e-book. E aí é por isso que tu precisa do e-mail. Então, a galera do marketing vai ter que se ver em 3 para fazer todo esse engajamento, toda essa estrutura para não ter maiores problemas, mas sim se aplica, Patrícia. Sugestão de livro para estudo do LGPD. Tem um muito bom que é LGPD na prática, eu não vou lembrar o nome agora, mas vamos fazer o seguinte, eu vou postar ele amanhã aqui no meu feed, hoje da noite ainda se eu conseguir, eu já posto aqui nos stories e amanhã posto no feed aí como uma sugestão aí pra vocês. Ele é muito bom, é um livro de capa verde, manual de implementação, é esse aí. Eu adoro ele, pra mim eu acho ele muito bom, muito completo pra implementação mesmo, mas é claro, tem que se ler outros livros para entender. Como a gente falou antes, são 40 diplomas legais hoje, que já prevêem aí muita coisa dos dados. Então ele compila na LGPD, então é legal também aí ler algum direito digital, livro sobre direito digital. Eu vou fazer um compilado e vou fazer uma publicação para vocês terem aí uma base legal aí de livros, e a gente vai conversando ao longo desse mês e eu vou trazendo algumas indicações de livro. Fica como promessa para a próxima live, eu sempre vou trazer um livro aqui como indicação e promessa para amanhã uma publicação aí sobre os livros. Se inscrevam para essas lives, pessoal, se inscrevam no canal do Telegram que amanhã sai um resumo sobre essa live e mandem sugestões, mandem perguntas que toda quarta-feira a gente vai estar aqui. Na próxima quarta-feira o viés vai ser mais prático, então a gente vai trazer muito material prático aqui mesmo. Vou fazer essas telas, acho que fica legal, né? A gente faz uma live mais prática. E na outra semana, uma pegada mais educativa. E ao final, traremos uma convidada aqui que é especialista nessa área. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pessoal, é isso. Estamos no YouTube. Essa live vai ficar salva até as 23h59 de amanhã. E depois vai estar lá no YouTube pelo mês inteiro. Canal Fala Direito, que vai ser aí o nosso próximo canal de comunicação. Por enquanto vão estar só as lives lá. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ir mais pra lá, tá bem, galera? Adorei a noite aqui com vocês, adorei o nosso papo, espero que vocês tenham gostado também. E qualquer sugestão, me chama lá no direct. Não se esqueçam de se inscrever aí para essas lives, para nossa semana de lives. Até mais, boa noite!